Olá, eu sou Stephanie. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha depressão, sobre como que foi, o que eu senti, o que eu passei, sobre tudo. O meu ponto de vista sobre o que é a depressão, o que foi a depressão para mim. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes, em duas categorias. A primeira vai ser realmente eu falando as coisas que eu passei, as coisas que eu vivi, como foi para mim. Como foi a minha experiência com isso. Já a segunda parte, eu vou falar sobre a depressão como ela é mesmo, como os psiquiatras a declaram, enfim. Eu fiz uma pesquisa, ficou realmente enorme, ficou bem grande. Eu vou ler ela porque não tem como eu gravar isso. E se eu esquecer de alguma coisa também, quando eu estiver dando meu relato, conforme eu for lendo, eu vou lembrando. Nem todos os sintomas eu senti, mas bastante. Enfim. E esses dois vídeos, essas duas categorias, eu vou dividir em subpartes, porque vai ser parte um, parte 2 e quantas partes forem cabíveis, porque senão o vídeo vai ficar realmente muito grande. E nem toda gente tem paciência de assistir um vídeo tão grande. Então, embora tenha essas duas partes, eu vou dividir realmente o vídeo em várias partes. Mas no final eu posso postar ele na íntegra, por completo, porque tem pessoas que preferem assim, tem pessoas que preferem ele já de uma vez. Mas, que eu saiba, eu acho que a maioria prefere picadinho, então vai assistindo à medida que quiser, que, enfim, né? Então, eu vou fazer assim, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bem, quando eu tive minha crise, a primeira crise depressiva, eu ficava mais triste. Eu ficava bem triste. Triste por nada. Muitas vezes meu marido me perguntava, por que você tá triste? Por que você tá assim? Eu não sabia. Eu simplesmente não sabia por que eu tava daquele jeito. Muitas vezes, às vezes eu até tinha razão, por exemplo, tinha acabado de acontecer alguma coisa, ou eu tinha lembrado de alguma coisa que me fez mal. Aí eu acabava sendo um pingo a mais, sabe? Naquela conta. Então, complicava um pouquinho pra mim. Era um motivo a mais. Então, muitas vezes eu ficava triste com razão. Só que eu ficava triste muito mais. Porque, porque já era a tristeza da depressão, mais a tristeza que eu estava sentindo. Então, ficava meio complicado pra mim. E tristeza foi o que eu mais senti. Durante toda a depressão foi o que eu mais senti. É uma tristeza profunda, é uma tristeza que não passa, é uma tristeza que você não consegue entender. Muitas vezes eu falo assim, gente, por que eu tô triste? Por que eu tô sentindo assim? É como se. Não sei descrever, é horrível. É um sentimento que você acha que não vai passar, é um sentimento de desesperança, é um sentimento de tristeza mórbida, de como se estivesse no fundo de um poço mesmo. Sabe quando você se sente no fundo de um poço, desesperado para sair e não consegue? Era mais ou menos assim que eu me sentia quando eu olhava para cima e não via nem luz no final. Quando você não vê luz no final do túnel, não vê luz no final do poço, você tenta sair, não consegue, como se tivessem paredes escorregadias. E você fica lá, no fundo, escuro, úmido,
sombrio, enfim, é desesperador. É um sentimento de desesperança. Você não tem. Você deixa de ter esperança. É, você não sente esperança de um futuro bom, esperança de que aquilo acabe. Você não acha que aquilo vai acabar. Você acha que aquilo vai viver pro resto da vida. E realmente a gente sente isso com toda a convicção. De certa forma, a depressão é meio que assim. Porque eu acho que está até descrito na pesquisa que eu fiz. E eu já até falei num vídeo, se não me engano, que conforme a pessoa vai tendo, ela tem mais possibilidade de ter um segundo quadro, um terceiro quadro, por aí vai. Então, assim, a depressão é uma coisa que costuma acompanhar a pessoa pro resto da vida. Pelo que eu pesquisei, parece que é uma doença realmente crônica. Pelo visto, não tem cura. Mas pode não ter cura, mas tem como dar a volta. Tem como você conviver com ela. Eu falo isso no próximo vídeo um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho aqui também. Mas primeiro eu vou falar realmente o que eu passei, o que eu senti. Então é isso, eu ficava sempre muito desanimada, muito cansada, era uma fadiga extrema. Eu só queria dormir, eu não queria sair da cama. A minha vontade era ficar o dia inteiro deitada, era o dia inteiro dormindo. Era meio que uma forma de fugir daquilo, sabe? Era uma forma de escapar daquilo. Era a minha válvula de escape. Tem muitas pessoas que a válvula de escape é na comida, é comer o dia inteiro, tem outras que é na droga, bebida, cigarro, drogas. Tem muitas pessoas que, sei lá, usam qualquer outro artifício para fugir disso. E o meu foi dormir. Querendo ou não, é o menos mal, né? Digamos assim. Não causa nenhum mal extremo, assim. Mas, querendo ou não, é um desperdício de vida. Eu amo dormir. Eu adoro dormir. Só que nem tanto. Bem, eu não quero passar a vida inteira dormindo como Branca de Neve. Sem beijo de príncipe ainda. Embora eu tenha o meu. E já teve vezes de eu deitar assim, e eu dormir até tarde assim, até de tarde, 2, 3 horas da tarde eu ainda estava dormindo, ou mais. Já teve épocas de, de eu dormir cedo, tipo 7 horas da noite eu queria dormir e acordava no outro dia tarde ainda. O meu período de sono normal, realmente eu não consigo dormir tipo 5, 6 horas por dia. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu simplesmente não presto. Eu não presto. Eu não funciono. E normalmente 8 horas, 8 horas para mim é o mínimo, digamos assim. Normalmente para mim um sono mais tranquilo, mais renovador, digamos assim, é 10 horas. É muito, eu sei, mas cada um tem um período de sono em que ela precisa dormir. Se pesquisar sobre isso, você vai achar exatamente isso que eu tô falando. Não tô inventando histórias. Mas enfim, o meu é por aí. Eu não consigo dormir pouco, que eu realmente fico mal, eu fico estressada, eu não sou produtiva nem um pouco quando eu durmo pouco. Enfim, só que na depressão foi extremo. Eu dormia muito mais que 12 horas. E vezes que varava a noite, tipo, dormindo. Eu dormia de finalzinho da tarde, 6, 7 horas, e dormia a noite inteira, apagando,
e acordava no outro dia tarde, tipo 11 horas por aí, e cansada, com sono, como se eu não tivesse dormido nada, como se eu não tivesse descansado nada. Era ridiculamente assustador, sabe? Eu falava assim, gente, mas o que tá acontecendo? Tipo, os meus sonos não eram mais revigorantes. Eu simplesmente não. É como se eu não tivesse dormido. Quanto mais eu dormia, mais eu queria dormir. Era como se fosse um ciclo vicioso, como se eu tivesse viciado em dormir. Que não era não foi isso que aconteceu, mas era como se fosse. Era assim que eu sentia. Muitas vezes eu dormia pra esquecer, eu dormia pra fugir de tudo aquilo, sabe? Às vezes pra não ficar triste e sei lá, porque a tristeza normal, a tristeza em si, ela é viciante. Se você pesquisar isso também, você vai ver que realmente é isso. Ela é viciante, então a gente tem que tomar cuidado com a própria tristeza. A tristeza da depressão, ela também é viciante. É como se você quisesse ficar sentindo. Só que tem uma diferença, que muitas vezes a gente não quer sentir. A gente quer lutar contra aquilo, a gente quer, tipo, meu Deus, por que que eu tô triste? Muitas vezes eu tentava fazer outras coisas, tipo, ouvir música, ver alguns vídeos engraçados, é, assistir filmes, fazer alguma coisa que eu gosto, que eu gostava, e nada adiantava. Eu continuava daquele jeito. E muitas vezes, para não ficar triste e mal perto do meu marido, por exemplo, eu saía dormir. Deixava ele no computador, deixava ele fazendo as coisas dele e ia dormir. É, Muitas vezes ele ia atrás perguntar, mas muitas vezes eu mesma já falava assim, eu quero ficar sozinha um pouco. Normalmente a gente acaba distanciando das pessoas. A gente tem o distanciamento social, assim, muitas vezes nítido, às vezes não. E muitas vezes eu queria ficar sozinha, só que isso não é legal. Porque quando eu ficava sozinha, quando eu não estava dormindo, que é menos mal, eu ficava só tendo pensamentos negativos. E quando eu ficava sozinha, que normalmente era a maioria das vezes, porque enquanto meu marido ia trabalhar, eu estava em casa, e não, antes de a pessoa falar assim, estava desempregada em casa, claro, estava com depressão. Não, eu já estava com depressão muito antes. É, antes de eu arrumar um emprego, eu estava com depressão. Depois que eu arrumei um emprego, eu continuei com depressão durante o período inteiro. Eu tive momentos, assim, de alegria, momentos de normal. O depressivo, ele sabe muito bem colocar uma cara boa, uma cara de está tudo bem. Quem vê fala assim, não, definitivamente ela não tem. E a gente muitas vezes coloca essa cara de tá tudo bem, justamente para o pessoal não ficar, ai, o que que foi? Ah, que não sei o quê. E a gente não saber explicar, tipo, por que que você tá assim? Não sei. Tipo, é ridículo. A gente se sente ridículo, porque, tipo, como assim você não sabe? Você não se conhece? Tipo, como assim você não sabe por que que você tá triste? Aí começa o questionamento e a gente não quer explicar, porque a gente não sabe explicar. A gente mesmo não sabe o que está acontecendo com a gente, como é que a gente vai explicar? E hoje em dia a depressão ainda ela é muito banalizada e não só banalizada, mas ela é discriminada, tipo, como é que eu posso falar? As pessoas falam assim, nossa, preguiçoso pra caramba, tipo, a gente é taxado disso, é de preguiçoso, é de à toa, é de manso, é de sei lá mais o que, e é complicado, porque a gente tentando sair daquela, a gente tentando fazer as coisas e simplesmente não dá conta. Simplesmente não consegue, não tem força para isso. É, Todas as vezes que eu ficava sozinha, eu só pensava merda. Desculpa a palavra, mas eu só pensava merda. É, não- Eu várias vezes falei com meu marido, muitas vezes ele falava pra mim, tipo,
Pensa coisas positivas, pensa coisas boas, lembra dos momentos bons, lembra dos momentos da sua infância, que você fala que sua infância foi tão boa e tal. É como se sumisse tudo. É como se desaparecesse tudo. Muitas vezes eu falava com ele, eu não consigo focar em nada bom. É como se nada de bom tivesse acontecido na minha vida, entende? É como se a depressão tivesse apagado tudo de bom na minha vida, na minha crise depressiva. Eu não conseguia lembrar em nada. E quando eu lembrava como se fosse um sonho, como se nem tivesse acontecido. Eu não conseguia focar naquilo. Eu não conseguia manter aquele pensamento bom por mais de 3 segundos, que já vinha um ruim logo em seguida. É como se eu tivesse um tsunami de porcariada vindo pra cima de mim, sabe? É por isso que na descrição do canal também eu coloquei a depressão, o turbilhão de depressão, a depressão como um redemoinho, como um furacão, um tsunami. É porque é exatamente isso. Ela é só catástrofes ambientais. Tipo, é um terremoto, é um tsunami que te afoga de ondas e ondas de porcariada de pensamento. É um pensamento pior do que o outro, são pensamentos horríveis. É como se fosse um filme de terror, é como se fosse viver dentro de um filme de terror estando acordado, sabe? E você se sente muito só, você se sente muito sozinho, mesmo tendo pessoas que te amam do seu lado, mesmo tendo um monte de pessoas te apoiando, você se sente sozinho. É muito esquisito. É uma sensação estranha, é uma sensação esquisita e é uma sensação desesperadora. Vem aqueles redemoinhos, aqueles tornados, aqueles furacões F5 destruidores que literalmente arrastam tudo, arrasam tudo à sua volta. E não só destroem tudo dentro de nós mesmos, mas em volta. Quem está perto da gente também sofre. De ver a gente daquele jeito, de ver a gente naquele estado. Meu marido várias vezes chegou para mim e falou assim: Amor, eu não sei o que fazer. Eu falei assim: Meu, infelizmente você não tem como me ajudar. Que eu não sei como me ajudar. Sinceramente, eu não sei. Muitas vezes eu pensava várias vezes em desistir e eu confesso que várias vezes eu pensei. Várias vezes nessas merdas de pensamento, várias vezes eu pensei em suicídio, várias vezes. Às vezes eu ficava até, tipo, maquinando. E várias vezes eu falei pro meu marido. É, como eu disse pra ele, e eu já disse várias vezes, eu não tenho coragem de fazer. Não só porque eu sou meio bundona, mas, tipo, eu tenho muito amor e temor a Deus. Então, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu já decepcionei muito a Deus, a mim mesma, a minha família, ao meu marido. E eu não quero mais fazer isso, sabe? Eu não quero mais fazer isso. Fora que sim, eu tenho medo de ir pro inferno, sim. Eu acredito nisso e eu tenho medo de ir pro inferno. E é mais por Deus, pelo meu amor a Deus, pelo meu temor a Ele, que eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Fora que eu sou realmente muito bundona mesmo. Eu não tenho coragem de fazer. Eu lembro que eu comia muito pouco. Eu comia realmente muito pouco. Tem pessoas que, ao contrário, que comem muito, muito mesmo e ganham muito peso. Já o meu foi ao contrário. Mas como eu sempre fui muito magra, então não se percebia tanto assim nitidamente. Mas eu percebia, porque dava pra ver meus ossos, então eu percebia. Eu realmente estava muito magra.
Apesar de eu gostar de ser magra, apesar de eu gostar de e continuar e querer ser magra do jeito que eu sempre fui, eu estava, ao meu ver, esquelética. Eu podia estudar a anatomia do corpo humano em mim, os ossos, tudo. Tô brincando, mas agora eu rio, mas na época não tinha graça nenhuma. Então eu realmente comia muito pouco. Muitas vezes eu não comia quase nada durante o dia. Muitas vezes, como eu acordava tarde, né, já praticamente na hora do almoço, eu acordava cedo pra levar meu marido na porta, que eu sempre levo ele na porta, pra despedir, pra ele ir pro emprego. E eu voltava pra cama pra dormir. E dormia tranquilamente. Podia ter o barulho que fosse. Meu sono era extremamente pesado. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, muito ao contrário. Eu não sei há muito tempo o que ia ter uma noite boa de sono. Eu, sinceramente. Eu nem lembro qual foi a minha última noite boa de sono. Aquela noite revigorante. Eu ainda acordo muito cansada. Mas é um pouco diferente da depressão. Ela, além de você acordar cansado, esgotado, sabe, você acorda extremamente cansado e fatigado, como se você tivesse acabado de fazer muito exercício físico. E eu estava sedentária há muitos anos, há muito tempo. Uma das primeiras, se não a primeira coisa que eu parei foi isso. E eu sempre fui uma pessoa muito atlética, digamos assim, muito ativa. Eu sempre gostei de esportes, tanto que eu fiz faculdade de educação física, mas não só por causa disso. Sempre gostei muito de nadar, eu amo nadar. Eu sempre gostei muito de correr, de fazer caminhada. Apesar de eu ser um pouquinho preguiçosa nesse negócio de exercício físico, eu não era assim. Eu não era assim, definitivamente eu não era assim. E eu era muito ativa, eu já fiz, tipo, várias coisas, já fiz várias aulas de dança, de tudo quanto é tipo de dança. Já tive momentos de Kung Fu, já tive momentos de Le Parkour. Não duraram muito, mas já tive momentos disso e confesso que eu amo mesmo, mas eu parei. Não sei se um dia eu vou voltar. Espero que sim, pelo menos pro Kung Fu, porque eu realmente gostei. É, Mas eu já tinha parado disso há muito tempo. Eu acho que foi realmente a primeira coisa que eu parei de fazer foi exercício físico. E depois fui parando com as coisas que eu realmente gosto. E voltando ao negócio do apetite, é, eu já acordava quase na hora do almoço, aí quando tinha almoço pronto, eu pensava em almoçar. Quando não tinha almoço pronto, eu não fazia. Porque assim, além de eu estar com aquela preguiça, além de eu estar com aquele desânimo, aquele cansaço, tipo, eu não queria fazer almoço só pra mim. Eu não gosto de fazer almoço só pra mim. Eu prefiro, sei lá, sair pra comer na rua, se eu estiver bem, digamos assim, né? Ou comer alguma coisa mais rápida, coisa assim. Ou deixar o almoço pronto mesmo, qualquer coisa do tipo. Mas eu não fazia almoço pra mim. E além de tudo, ainda tinha depressão que realmente não me dava, não me dava vontade nenhuma de fazer almoço. Primeiro, pelo desgaste físico enorme que eu tinha. Porque é um desgaste que a gente sente como se o nosso corpo pesasse 1 tonelada. Não, não o nosso corpo, é cada membro do nosso corpo. Exatamente assim que eu sentia. Como se eu me sentia como se
cada membro do meu corpo pesasse 1 tonelada. Eu não conseguia qualquer. Gente, como é que eu posso explicar? Tipo, qualquer gesto que eu fazia, qualquer coisa que eu fazia era cansativo. É estranho falar isso, é ridículo talvez até, mas é realmente isso. Só quem tem ou quem teve vai saber o que eu tô falando. É, você não sente vontade de fazer nada, nada. Casa? Casa era, nossa, era um custo pra arrumar. Quando eu arrumava. É, aí você passa a não fazer as coisas da casa, você passa a não cuidar de si mesmo, até a própria higiene pessoal começa a ficar afetada e você não quer fazer nada. Você não tem vontade de fazer nada. Sabe o que que é nada? É nada. E eu não tô exagerando, não tô inventando história, não tô qualquer coisa do tipo. Quem tem sabe o que eu tô falando. Você não tem vontade de fazer nada. Você tem vontade de ficar ali, no seu canto, sem ninguém te encher o saco, e deitado, e dormindo, e chorando quando der vontade de chorar, porque a gente chora muito. Eu chorava o tempo inteiro, muitas vezes sem razão. Ah, e só pra explicar o porquê que eu não fazia comida só pra mim, meu marido, ele saía cedo, trabalhava, voltava mais tarde, e ele almoçava na empresa. Então, se ele pelo menos levasse marmita, dava para deixar o almoço pronto e tipo, ele levava a marmita e ficava almoço para eu almoçar. Só que ele não almoçava em casa, ele não comia em casa, ele comia na empresa, comida da empresa. Então, era meio que mais uma razão para mim, sabe? Tipo, ele tá comendo lá, ele tá comendo bem lá. E realmente nessa época ele até engordou um pouquinho. Então, eu até brinquei com ele uma vez, eu falei assim, nossa, o peso que eu perdi, você encontrou, né? É, ele mesmo brincava assim às vezes. Muitas vezes meu marido chegava no final do dia e falou assim, nossa amor, não é possível, como assim você não almoçou? Como assim você não comeu nada? E muitas vezes eu até comia, muitas vezes eu comia o que tivesse lá, um biscoito, coisa assim, uma coisa mais prática, um miojo. Eu sempre gostei e gosto muito de mingau, né, mas mingau, digamos assim, era o que me salvava muitas vezes, quando eu não tinha vontade de fazer comida e às vezes a fome realmente pegava, aí eu me virava e comia alguma coisa rápida. Mas muitas vezes, quando eu queria um pouquinho mais de sustância, sem ser um miojo, eu fazia o mingau e ficava com o mingau. O que não é o suficiente, definitivamente não é o suficiente, mas é melhor do que miojo, né? E muitas vezes meu marido chegava e meio que me xingava, tipo, não é possível, como assim você não comeu nada, não sei o que, não sei o que lá e tal. E foram várias vezes assim, a chegar a um ponto de, não sei se todas, mas muitas vezes ele chegar no trabalho e fazer comida pra mim. O que me deixava pior ainda, porque eu falei assim, gente, aí é que eu me sentia mais inútil ainda. Porque a gente já se sente muito inútil. A gente se sente um ser desprezível, um ser, tipo, que não merece estar ali. E eu me sentia muito pior. Eu sei que ele fez na melhor das intenções de me ajudar e tudo mais. Mas eu me sentia muito mal. Eu me sentia muito mal. E o pior é que eu não conseguia reagir, eu não tinha força pra reagir. E eu falei assim, meu Deus, a que ponto tá chegando? Tipo, do meu marido chegar cansado em casa e ter que fazer comida pra mim. Cara, eu me sentia um lixo. Um lixo. Eu me sentia desprezível, eu me sentia. Eu tinha raiva e nojo de mim ao mesmo tempo. Eu tinha ódio, eu tinha. Era um mix de sentimentos negativos sobre mim mesma. E definitivamente não autopiedade. Era um sentimento de
de repulsa por mim mesma, tipo, nessa, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, ou não sei se eu já falei em algum vídeo, agora não tô lembrando, é, que nas agressões que eu tive comigo mesma, várias vezes eu me sentei a mão na cara, acorda. Mas isso não era coisa da depressão, era coisa de mim mesma. Tipo, era um modo de eu falar, tipo, porra, acorda, sabe? Era um modo, tipo, pelo amor de Deus, reage. Eu não tava aguentando mais ficar daquele jeito. A gente não quer estar daquele jeito, não é uma escolha nossa. Ninguém escolhe, foda-se, vou ficar depressivo, vou viver assim. Vou, sei lá, sei lá. Que razão que uma pessoa teria pra ser assim? Pra ser dessa forma e agir dessa forma e se sentir inútil. E ninguém quer ser assim, ninguém quer se sentir assim. Então é meio ignorância pensar que uma pessoa depressiva é um vagabundo, um preguiçoso, não sei o quê. É... Cabe a pessoa pesquisar um pouquinho mais, né? Porque definitivamente não é isso não. Agora tenta imaginar, tenta se colocar no meu lugar. Tipo, imagina, você não come, você não faz nada, você não arruma nada, enfim, você abandonou a vida, você tá ali vegetando, literalmente vegetando. Você tá ali, virou um vegetal. É exatamente isso, você virou um vegetal, porque você não faz mais nada da vida, mais nada. E o pior é que é tipo um ciclo vicioso, sabe? Você não faz absolutamente nada, né? Não quer fazer absolutamente nada, não sente forças para fazer nada. Você muitas vezes você quer fazer alguma coisa justamente para, sei lá, sabe, para movimentar, para reagir, e você simplesmente não consegue. Como se você tivesse uma camisa de força, como se você tivesse paralisado. A verdade é essa. Você se sente paralisado. Como se você não tivesse domínio próprio, como se você não tivesse controle nenhum sobre si mesmo. Nenhum. Você não se reconhece mais. Muitas vezes eu olhava no espelho e não me reconhecia. Eu simplesmente não me reconhecia. Eu olhava no espelho e falava assim: quem é você? Tipo, não sou eu. Definitivamente não sou eu. Essa não é a Stephanie. Não é. Porque eu sempre fui uma pessoa cheia de vida, eu sempre fui uma pessoa amorosa, carinhosa, alegre, eu sempre fui alegre. Era uma das minhas marcas registradas, digamos assim, a alegria que eu tinha, que eu espalhava. Uma amiga minha, Mavi, sempre falava assim, nossa, Stephanie, você, tipo, você sempre espalha o amor, você, tipo, é alegre, você espalha o amor onde quer que você vá, tal. E a única coisa que eu tava espalhando era a minha tristeza. E eu realmente cheguei no final do poço pra mim, porque, sei lá, e o pior é que eu não via saída. E muito menos sentido naquilo tudo. Era uma coisa que, assim, isso não vai acabar nunca. Um sentimento que a gente tem como se aquilo nunca fosse acabar. Como se você fosse viver para sempre naquilo. E como se ninguém te entendesse. O que, na verdade, muitas vezes, a maioria, se não todos, realmente ninguém te entende mesmo. Exceto os que realmente têm, ou já teve. É, meu marido, por mais é, carinhoso que ele seja, por mais atencioso que ele seja, e por mais que ele tentou me ajudar de todas as formas, ele chegou no limite. Não tinha mais o que ele fazer, ele não sabia o que fazer. Eu sabia, eu via que ele estava perdido, eu estava perdida. Só que
eu não tinha o que fazer, ele também não tinha o que fazer, a gente tava, tipo, sabe, meio desorientado. Eu pra sair dessa e ele pra me tirar dessa. Mas eu vou te falar que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Ele foi a minha força. Ele foi o meu refúgio, o meu porto seguro. E eu sou extremamente grata ao meu marido. Extremamente grata. É, Ele me ajudou de uma maneira, de uma forma que eu não consigo descrever, eu não consigo nem, sabe? Eu sinto muito pelas pessoas que não têm a quem recorrer, a quem pedir ajuda, a quem seja assim, sabe? Receptivo, quem te acolha com carinho, quem te acolha. Muitos não têm isso. Eu sinto muito por essas pessoas que não têm isso. E também é um dos motivos pelo qual eu fiz o grupo, justamente para elas se sentirem um pouco mais acolhidas, para elas saberem que tem pessoas que já passaram ou passam por aquilo e que entendem ela, entendem e compreendem ela. Não é aquele modo banal de falar eu te entendo. É literalmente eu te entendo. Eu te entendo mesmo, porque embora eu não tenha tentado suicídio, graças a Deus, isso não me deixa menos incapaz, digamos assim, de falar sobre isso e muito menos de acolher, digamos assim, quem pensa nisso. Muito pelo contrário. Talvez o fato de eu não ter pensado nisso também ajude. É claro que tudo que eu passei não é a mesma coisa que você está passando. Às vezes você está passando por coisa muito pior do que eu passei, muito pior. Mas eu já estou desviando o foco já. Vamos voltar pro foco. Voltar pro foco porque eu perco o foco muito fácil. Isso foi uma das coisas que afetou bastante em mim. Eu sempre fui uma pessoa meio aérea, assim, vivo no mundo da lua. Só que na depressão eu perdi o foco total. Eu fui perdendo a memória muito rápido e preocupante. Eu cheguei a pensar que eu falei assim, não, eu devo estar com Alzheimer, porque só pode. Eu não estou brincando. Tipo, eu realmente pensei. Porque eu falei assim, não é possível. Eu lembrava de coisas do passado, eu lembrava com perfeição de detalhes. Mas memórias recentes, eu estava perdendo todas. Muitas vezes eu não lembrava nem o que eu comi no mesmo dia. Mas isso daí era meio que normal de mim. Mas muitas vezes eu perdi o foco totalmente. Tipo, o que eu tava falando? E isso eu tenho até hoje. Eu meio que sempre tive isso, só que a depressão piorou loucamente. Já teve momentos de eu esquecer coisas que eu fiquei assim, não, como assim? Tipo, como assim eu esqueci isso? Coisas assim do dia a dia, coisas pessoais minhas, e eu esqueci, simplesmente esqueci. Coisas que eu tinha acabado de fazer, coisas que eu tinha acabado de pensar, coisas que eu tinha acabado de, sei lá. E eu simplesmente esqueci. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa muito errada aí, tipo, o que que tá acontecendo? Eu fui ficando preocupada com isso. Várias vezes eu falei pros médicos e os médicos cagavam, a verdade é essa. Várias vezes que eu falei várias coisas que eu tava sentindo para médicos, eles, a verdade é essa, eles cagavam. Quando faziam exames? Quando? Isso porque teve exames que nem saíram até hoje. Anos, anos, até hoje não saíram. Então, triste realidade. Mas enfim, aí depois com pesquisas eu fui descobrir que a memória realmente é um dos efeitos, digamos assim, é um dos sintomas da depressão. E eu falei assim, caramba, tudo se encaixa agora, digamos assim.
você vai perdendo o foco, você vai perdendo a concentração nas coisas, você perde literalmente a memória, afeta a sua memória. Eu não sei a longo prazo, mas a curto eu sei. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E eu tô até tomando remédio pra memória, não sei se vai adiantar alguma coisa, mas eu tô tomando. Enfim, é isso. Você tem uma dificuldade pra raciocinar, pra se concentrar, sabe? Pra raciocinar mesmo, pra pensar, pra ter ideias, pra solucionar alguma coisa, pra lembrar de alguma coisa, pra racionalizar de maneira inteligente, digamos assim, sabe? E, sei lá, é muito esquisito e assustador. Eu lembro que minha autoestima diminuiu consideravelmente. Ela nunca foi lá nas alturas, muito pelo contrário, eu sempre tive a autoestima muito para baixo. Só que ficou menos que zero, ficou negativo mesmo. Tipo, não tinha o mínimo de autoestima. É, é mais que baixa autoestima, autoestima é estima negativa. Era muita insegurança. E eu me autocriticava com frequência. Eu sou do tipo que eu me autocobro muito, digamos assim. Eu tenho uma autocobrança bem grande. É, e eu sempre gosto de me superar, digamos assim. Eu não sou do tipo muito competitiva, muito menos com outras pessoas. Eu não sou do tipo que gosta de competir. Eu até compito algumas vezes em algumas situações, enfim, mas não é uma coisa que me agrada, não é uma coisa que realmente eu preciso para sobreviver. Eu não gosto de ficar competindo com outras pessoas. Eu não vejo graça nenhum nisso, eu não acho graça. Eu sei que é muito estranho falar isso porque, tipo, o ser humano, ele praticamente todos são bem competitivos. É, mas, mas eu gosto de competir comigo mesma. Eu gosto de sempre me auto-superar. Sempre quando eu faço alguma coisa, eu gosto de superar aquilo. Tipo, nossa, eu consegui fazer isso, eu não conseguia antes e tal. Essa é a minha alegria, esse é o meu prazer, digamos assim. E eu foco muito nisso. Desde pequenininho eu sempre foco muito em autoconhecimento, muito mesmo. Claro que eu tenho muito mais para conhecer, mas eu sempre foco muito nisso, porque eu acho que isso também constrói muito o ser humano. E a pessoa realmente, ela devia mesmo se autoconhecer, porque ela sabe seus limites, ela passa a conhecer coisas sobre si mesma que ela nem sonhava em conhecer, tipo, sabe? Já tô eu aqui fugindo do foco de novo, já indo para outros caminhos, mas enfim, né? Qualquer coisa eu faço um vídeo sobre isso mais pra frente. Mas enfim, voltando ao assunto. Então, como eu tenho essa mania, digamos assim, de me cobrar muito, de ter essa coisa, então a autocrítica cai matando. Porque é aí que eu me criticava muito mais. Não só porque eu tava, tipo, como é que fala? Saindo de cena. Eu tava não sendo eu mais. Eu tinha que parar de fazer tudo. Não só as coisas que eu gostava, mas absolutamente tudo mesmo. Você sente uma angústia muito grande. Muito pensamento sobre morte, muito pensamento negativo. Você simplesmente perdeu o interesse em tudo que você gosta, perdeu a vontade de fazer as coisas. Seu humor vai oscilando, uma hora você tá bem, outra hora você tá ruim, outra hora você tá pior ainda. Bem assim, né? Uma hora você está bem. Nunca numa crise depressiva você está 100% bem. Na verdade, eu acho que nem um pouco. É meio difícil falar que está bem em certos momentos.
Às vezes o estar bem pra gente significa que, tipo, sei lá, que eu estou. Foda-se, tipo, não tá acontecendo nada. Não tô nem sentindo isso, nem sentindo aquilo. Porque às vezes você sente, tipo, além da oscilação de humor, tem momentos em que você simplesmente não sente absolutamente nada. Eu sou uma pessoa extremamente instável emocionalmente, digamos assim. Uma hora eu tô muito alegre, outra hora eu tô muito triste, outra hora eu tô com raiva e, tipo, simplesmente do nada, assim. Eu já sou assim naturalmente, mas na depressão piorou drasticamente isso. Eu lembro que uma amiga minha, a Mavi, ela falava assim, Stephanie, você é muito esquisita, tipo, do nada, você tá conversando comigo, em menos de 5 minutos, parece que eu sinto todas as emoções possíveis. Tipo, eu tava andando com ela, aí eu tava alegre, feliz, saltitante, rindo, brincando, no outro momento eu tava super triste, como se tivesse acabado de acontecer algo horrível, coisa assim e tal. Eu até pensei, tipo, gente, será que eu sou bipolar ou qualquer coisa do tipo? Eu não sei. Eu ainda não sei disso, então. Mas eu tenho uma oscilação de humor muito rápida, muito fácil. Porque meus pensamentos não param. Tipo, não param, eu estou falando, tipo, loucamente. Antes a depressão já era assim, depois ficou muito pior, só que só com um pensamento negativo. Antes era com pensamentos aleatórios. Lembranças, normalmente lembranças, memórias. Ou então simplesmente eu imaginava alguma situação, imaginava alguma coisa, então eu ficava, trazia aquele sentimento à tona, entende? A minha imaginação sempre foi muito forte, digamos assim, e ela tem vontade própria. Muitas vezes eu não domino o que eu penso. É, tá bom, tipo, a maioria eu não domino o que eu penso. É, e isso é um desafio para mim, digamos assim, o fato de eu não dominar o que eu penso. É por isso que muitas vezes eu acabo me abalando emocionalmente, digamos assim, porque eu deixo me afetar. Esse é um ponto muito negativo que eu tenho. Eu ainda não aprendi a lidar 100%, mas já estou aprendendo. Então pelo fato de os pensamentos virem, independente se são bons, se são ruins, eu sinto aquela emoção que aquele pensamento traz. E na depressão, como eram só pensamentos destrutivos, pensamentos ruins, extremamente negativos, então me fazia ficar mais mal ainda. É... Só que nessa oscilação de humor, voltando ao assunto, digamos assim, vários momentos a gente não sente absolutamente nada, nada. É uma ausência total de emoção. A maioria dos sentimentos são realmente uma tristeza profunda que não passa de jeito nenhum. Não importa o que você faça. Só que em outros momentos é uma ausência total de sentimento. Você não sente absolutamente nada. Você não sente raiva, você não sente desprezo, você não sente ódio, você não sente alegria, você não sente tristeza, você não sente absolutamente nada. É como se, sei lá, você virasse um robô, um vegetal. Que a verdade é essa, a gente vegeta, né? A gente vira um vegetal. É uma sensação de vazio. Você tem uma total apatia. Você não consegue sentir nada nem por si mesmo, nem por ninguém. O depressivo, ele fica muito. Ele não é. Ele fica muito egoísta, digamos assim. Porque falta ele apatia. Você não consegue se colocar no lugar do outro. Você mal consegue se colocar no seu lugar. Você mal consegue controlar as suas emoções, os seus pensamentos, o seu jeito. Quando você tá em crise, ainda mais ter qualquer sentimento positivo ou negativo com qualquer outra pessoa. Muitas vezes era assim. Uma das coisas que acontece
pelo menos pra mim, que eu me afastava, tinha um distanciamento social. Eu não sentia nada. Então eu não sentia absolutamente nada por ninguém, eu não conseguia sentir nada por ninguém. Eu não sentia por mim, eu não sentia por nada, por ninguém, nem por animais que eu amo. Eu via um vídeo fofinho, eu falava, "Foda-se", eu não conseguia sentir nada. É um sentimento desesperador, porque na verdade no momento você não sente isso. Mas depois que você para pra analisar, é desesperador, porque imagina você não sentir absolutamente nada por ninguém, por nada. É, é desolador e é preocupante. Depois que você passa a analisar, você passa a pensar, você começa a observar as coisas e você começa a se preocupar ainda mais com o seu estado. Várias vezes eu me preocupei com o estado da minha saúde mental. É, não, não só, digamos assim, de medo de ficar louca, de surtar de vez. É claro que eu sempre tive medo disso. Mas eu tô falando realmente do medo de ficar daquele jeito, de virar realmente um vegetal, de falar assim, meu Deus, pra onde que eu tô indo? Aonde que eu estou me auto-levando, digamos assim? Eu, eu não sabia dizer para onde eu estava indo, eu não sabia dizer o que eu estava fazendo comigo mesma, com a minha vida. É, eu realmente não sei o que falar, o que dizer, o que pensar. Mas não é um sentimento bacana, não é uma sensação bacana. E eu não estou falando da ausência de emoções, eu estou falando da depressão em si. É uma coisa que realmente eu não desejo para ninguém. Eu confesso, eu tenho que confessar isso, que para as pessoas, aquelas bem ignorantes mesmo, que falam que é preguiça, que é isso, que é aquilo, eu acabo às vezes desejando sim. Por assim, tomara que tenha para deixar de ser trouxa. Porque é só tendo pra saber. Não tem essa de, eu te entendo, não, você não entende. Até você passar por isso, você não entende. Você pode tentar ter um pouco de apatia, tentar se colocar um pouquinho no lugar daquela pessoa, mas entender, compreender, realmente, de fato, eu não estou falando só sobre depressão, sobre qualquer outra coisa. Se você não passou por aquilo, você não pode opinar, digamos assim, negativamente, digamos assim. Você não pode julgar, porque você não passou por aquilo. Opinar, claro, né? Todo mundo pode opinar. Mas julgar, independente, você não pode julgar de forma nenhuma, né? Isso daí não cabe a gente julgar de forma nenhuma. Quem julgamento é para Deus só e não para nós humanos. Você realmente fica muito pessimista, irritado, tudo irrita muito fácil. Não, exceto nos momentos em que você está com ausência das emoções. Estou falando quando você está normal, digamos assim, eu não sei o que qualificar isso. Talvez seja um momento de depressão. Um momento você está com ausência total de sentimentos, no outro momento você está com todos os sentimentos à flor da pele, menos o alegre, que é bom. E é isso. Eu não sei se eu já falei nesse vídeo, quando a minha memória anda muito afetada, eu confesso que eu não lembro mais o que eu já falei, o que eu deixei de falar. É uma das coisas que, quando eu for ler, eu vou reforçar que eu falei, digamos assim. Não reforçar falando tudo de novo, mas reforçar, tipo, isso aqui eu tive, isso aqui não, e qualquer coisa do tipo. Porque realmente eu não lembro muito mais do que eu falei. Eu falei que eu estava preocupada com isso. E hoje mesmo eu esqueci do nome de uma ídola minha. Eu falei assim, como assim? Eu não lembrava de jeito nenhum. Eu falei assim, não, não é possível. Não é possível, não é possível. Como assim? E eu ando esquecendo de coisas que, sinceramente,
Então isso realmente está me preocupando muito. Mas espero melhorar. E eu espero que esse remédio que eu tô tomando me ajude nessa memória. Eu acho que tá me ajudando, não sei. Talvez, sei lá. Acho que não. Sei lá. Você sente uma impotência, sabe? Uma vontade de fazer as coisas, não poder, digamos assim. Porque querer a gente sempre quer, mas poder nem sempre dá certo. A maioria das vezes não dá certo. Quantas vezes eu quis, tipo, levantar, eu me imaginava levantando e fazendo as coisas, independente do que seja. Eu me imaginava fazendo isso. E eu imaginava com força, assim, digamos assim. Aquela vontade de fazer. E meu corpo simplesmente não ia. Exagero falar, né? Besteira, tipo, louca, qualquer coisa do tipo. Mas quem teve sabe exatamente o que eu tô falando. Não é nada fácil, nada fácil. É uma bosta, é um cocô mal feito. Eu ouvi essa hoje, eu achei meio legal. Eu achei engraçado. Tá, mas é independente. Mas você tem uma autodesvalorização enorme. Você se sente culpado de tudo, de qualquer coisa. Tudo é motivo para você se autoculpar. Tudo é motivo para você se autodesvalorizar, para você se autocriticar, para você se autojulgar. Um sentimento incapacitante, de incapacidade também. Você se sente simplesmente inútil. Inútil. Essa é a palavra perfeita. Você se sente inútil. Eu me sentia inútil em tantos aspectos, em tantos momentos. E eu acho que é aí que pega muita questão do suicídio. Muitas pessoas se sentem inúteis, se sentem frustradas, se sentem sozinhas, vivem todas aquelas emoções e sentimentos e pensamentos ruins e a pessoa acaba não dando conta. E não tem ninguém para desabafar, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para se apoiar. E eu acho que é aí que pega. Eu acho que é aí que a pessoa desiste. Eu acho que é aí que a pessoa simplesmente se entrega. E não é bem assim. Quando eu não tinha meu marido, eu me pegava minha mãe. Só que muitas vezes eu não contava coisas para minha mãe, porque eu sei que ela é extremamente preocupada. Ela sabe disso. Ela não gosta disso, mas ela sabe disso. Aí eu mesma ia procurar ajuda, eu mesma ia procurar psicólogo. Quantas vezes eu procurei psicólogo? Eu procurei. Pra falar a verdade, tirando alguns momentos em que meus pais me levavam, eu mesma, depois de grande, já procurei várias vezes. Depois de casada também, já procurei algumas vezes. Exceto no momento que eu quase surtei, né? Mas minha mãe que me levou. A depressão, pra mim, ela é escuridão. Eu acho que se eu pudesse descrever em uma palavra, talvez seria o que ela realmente é. Tristeza que não passa. Só que ao mesmo tempo um vazio. Então é meio difícil descrever em uma palavra, mas pra mim a depressão é isso. É uma mistura de coisas ruins. É uma mistura de negatividade geral. Ao mesmo tempo que ela é uma ausência total de emoções, muitas vezes ela é uma tristeza que não passa e que te dá vontade de chorar e tudo mais. Sobre o chorar, eu já sou manteiga derretida normalmente. Eu choro com desenho animado, eu já chorei com o desenho da Barbie. Então realmente eu sou uma manteiga derretida. Eu não sou do tipo que sai chorando assim, tudo me faz chorar, não, não sou assim.
Mas quando me pega no sentimento, dependendo, se toca naquele ponto, enfim, sei lá, não sei descrever, mas é mais ou menos isso. Então, é tenso, porque quem já chorou com Barbie, com desenho animado, sei lá, isso é muito normal. Mas enfim, só que eu chorava sem motivo, eu chorava sem razão. Muitas vezes eu chorava curtindo aquela tristeza, curtindo aquela tristeza. A preguiça que a gente fica ao longo do tempo, que vem acompanhado, que não deixa a gente fazer nada, ela é uma preguiça que a gente não escolhe. Porque a preguiça normal, eu conheço a minha preguicinha, eu conheço. Eu sou uma pessoa bem preguiçosa, eu não vou negar. Esse é o meu pior defeito, é a preguiça. Se não fosse a preguiça na minha vida, eu seria uma pessoa muito melhor. Eu seria uma pessoa. Eu seria outra pessoa. Mas eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu amo curtir uma preguiça. Eu amo. Quem não gosta de ficar de perna pro ar sem fazer porcaria nenhuma da vida, sem fazer, tipo, sei lá, curtindo uma preguicinha na cama lá, principalmente quando tá friozinho, entra embaixo do cobertor e mora lá dentro, tá perto. É uma delícia. Eu adoro curtir uma preguicinha. Só que tem uma grande diferença entre curtir uma preguicinha e viver com ela. Viver a preguiça, ser a preguiça. Isso não é nada legal. Então, não é legal também comparar essa preguiça que a gente tem, esse desânimo da vida, que eu prefiro chamar assim, que é exatamente isso, do que preguiça. Preguiça muitas vezes eu mesma falo, porque realmente é um. A gente fica meio preguiçoso, a gente sente essa preguiça, só que é uma preguiça totalmente diferente. A preguiça nossa é uma preguiça que a gente escolhe ter. É uma preguiça gostosa de curtir, ela te dá prazer. Quando você tira aquele cochilinho, ele te revigora, ele é gostoso, ele é prazeroso. A preguiça, preguicinha, curtir a preguiça em si, ela é prazerosa, ela é gostosa. Agora, a preguiça da depressão, ela não é nada prazerosa. Ela não te revigora, ela é uma merda. Ela é degradante, é extremamente desagradável e desconcertante e você se sente inútil, você se sente perdido. O depressivo, ele não é uma pessoa preguiçosa, ele se torna preguiçoso, ele tem momentos, ele acaba ficando preguiçoso, mas ele não é uma pessoa preguiçosa, ele não é preguiçoso, ele não é manso, ele não é nada disso. Ele não é imprestável, ele não é inútil, ele não é um parasita ou qualquer coisa do tipo. Ele é um ser humano que precisa de ajuda. Ele é um ser humano que precisa de compreensão e ele precisa realmente de ajuda. E quando ele não consegue sozinho, alguém tem que levar. Porque não tem outra forma. Quando está em crise depressiva mesmo, quando está na situação, a pessoa não quer fazer nada, ela não vai fazer nada. Não adianta falar assim, se ela quiser ajuda, ela pede. Vão dar um espaço para ela. Dar um espaço de vez em quando é uma coisa. Agora, dar um espaço enorme em que a pessoa pode realmente fazer alguma besteira, tem que tomar cuidado com isso. Mas o depressivo, ele precisa de ajuda e ele precisa de alguém para literalmente pegar na mão e levar uma ajuda, levar no acompanhamento psiquiátrico e tratar. Eu acho que o depressivo ele passa por momentos que não são entendíveis, não são compreensíveis para a maioria das pessoas. Muitas vezes a gente se afasta para não ter que colocar uma máscara de tá tudo bem. Embora a gente faça isso muito bem, a gente não quer fazer isso a todo tempo. Eu sou o tipo de pessoa que eu não. Tem coisas na vida que eu não suporto, mas uma delas é definitivamente falsidade. Eu odeio mesmo quem é falso. E quando eu percebo que tem uma pessoa sendo falsa comigo, eu sou falsa também. Só que eu sou descarada.
porque eu não suporto, eu não aguento, sabe? É uma coisa que. É uma das coisas que eu abomino, é uma das coisas que eu tenho nojo, sim. Então, muitas vezes, quando eu botava essa máscara de tá tudo bem, eu me sentia falsa. Assim, gente, vai ser falsa lá na casa do caramba. Mas não era agradável pra mim. Então, muitas vezes eu entrava na minha toca e ficava lá. Então, eu acredito que vários passam por isso. Não é questão de não provar falsidade, coisa assim, isso daí eu não sei. Pra mim é assim. E muitas vezes eu entrava na minha toca porque eu não suportava mais essa falsidade, não suportava mais ter que colocar uma máscara de tá tudo bem, sendo que por dentro eu estava destruída. Então, muitas vezes eu ficava na minha, ficava no meu canto, pra ninguém me encher o saco, digamos assim, pra ninguém ficar me perguntando e me questionando perguntas que eu nem eu sei responder. Sobre mim, eu não sei responder. Então, muitas vezes eu me fechava, muitas vezes eu ficava quieta no meu canto, porque era uma escapatória, era uma forma de ser eu mesma naquele momento e não ter que colocar máscaras. Eu não sou muito do tipo, normalmente eu não sou muito do tipo de colocar máscaras. Se eu estou triste, se eu estou mal, a pessoa percebe que eu estou mal, porque eu não sou do tipo de ficar fingindo que eu estou bem, a não ser quando me convém. É, E quando me convém, para pessoas que não gostam de mim, sinceramente, independente se tá tudo muito bem ou se tá tudo muito mal, eu vou responder que tá tudo bem. Porque, sinceramente, aquela pessoa na minha vida não faz diferença nenhuma. Então, sinceramente, pra que você vai falar que você tá mal pra uma pessoa que não gosta de você? Não faz sentido nenhum. Então, exceto nesses casos, que eu boto máscara, mas normalmente eu não faço isso. Quando eu tô bem e eu demonstro que eu estou bem. Quando eu tô mal e eu demonstro que eu estou mal. E é natural mesmo. A pessoa já sabe exatamente, meu marido já sabe exatamente. E quem me conhece realmente também já sabe. Mas enfim, eu acho que o depressivo realmente passa por poucas e boas, passa por momentos em que é difícil lidar, que é difícil entender, que é difícil passar por isso e que é difícil estar nessa e que é difícil ver uma luz no fim do túnel. É difícil ter esperança. É difícil confiar às vezes em alguém. E a gente acaba sentindo raiva de tudo e de todos. Muitas vezes, principalmente quando pessoas, às vezes que a gente gosta, falam coisas nada legais ou não tão legais pra gente. Graças a Deus não aconteceu tanto comigo, não. É, mas, claro que já aconteceu. Já aconteceu de pessoas que eu gosto me deixarem mal, mesmo que às vezes sem querer, mas me deixarem mal. E algumas até por querer também. Mas essas aí a gente sabe que não gosta da gente, né? As que fazem questão de deixar a gente mal por querer, a gente sabe que não gostam da gente. Então, são pessoas às vezes que gostam da gente e acabam deixando a gente mal. Por querer sem querer, digamos assim, tipo, por ignorância, digamos assim, por não saber, por não conhecer de fato a depressão que você está passando, acaba julgando sem saber. Mas não é por maldade, é simplesmente por não conhecer. E é isso, a depressão é a desesperança, é se sentir sozinho mesmo não estando.
é ter um conflito consigo mesmo. É como se você vivesse discutindo com você mesmo. É como se você ouvisse vozes, digamos assim. Não estou falando do modo louco, eu não estou falando do modo, tipo, sobrenatural, digamos assim. Eu estou falando conflitos internos. Eu já sofro com isso sempre. Eu sou meio doida, eu fico batendo papo comigo mesma e discutindo comigo mesma. Só na depressão é totalmente diferente. São vozes horríveis, são vozes que falam assim, pra que você tá aí? Desiste. Ai, se mata logo. Não, acaba com isso, acaba com essa dor, acaba com esse sofrimento. Você é uma inútil, você não presta pra nada. Aí, olha aí o que você tá fazendo. Olha aí o que as pessoas têm que fazer pra você ficar bem e você não fica. E você, tipo, querendo ficar bem pra deixar outras pessoas bem. E você não consegue. Você simplesmente não consegue. Você não consegue fazer nada, você não consegue demonstrar que tá bem, nem que seja por fingimento. Principalmente quando você está naqueles momentos terríveis. Quando você está de boa, tranquilo, digamos assim, porque eu não encontrei outra palavra, você até consegue colocar uma máscara. Mas quando você tá mal, você não consegue. Você não consegue. A única coisa que te resta é entrar e esconder na toca. Então é complicado. Mas na minha vida nem sempre foi assim. Eu nem sempre fui assim. Muito pelo contrário. Muitas vezes eu sinto muita falta da pessoa que eu era, da criança que eu era. Graças a Deus, aos pouquinhos ainda já está voltando. Já estou passando a brincar mais, já estou passando a ser quem eu era mais. A espalhar o amor, a espalhar a alegria. E só que muitas vezes sou meio amarelo, sou meio sem graça, sou meio estranho. E estranho pra mim mesmo, é como se eu estivesse me conhecendo novamente, me reconhecendo. Então, às vezes soa meio estranho pra mim. Fica parecendo que eu. Fica parecendo meio falso, fica parecendo meio estranho, meio forçado. Mas é porque eu passei tanto tempo nessa, de ficar mal, de ficar triste, que eu meio que esqueci como é ser alegre. Eu meio que esqueci como é ser aquela pessoa que eu era antes. E eu tô resgatando isso. Tanto que eu considero que eu tô num estado de reabilitação já tem alguns anos já. A depressão, ela vem, por isso que eu falei do tsunami, do furacão, do terremoto, porque ela vem e te destrói. Você vira pó. É por isso que aí eu falei da Fênix. E aí você tem que renascer das suas cinzas. Porque é isso. É aquele fogo que te consome e não é nada bom, não é nada positivo. Nada positivamente falando, digamos assim. Porque tem o fogo que consome que é bom, que para mim é o Divino Espírito Santo. Mas eu estou fazendo analogia com a Fênix. Então, realmente, depois de você ser destruído e virar pó, você tem que renascer do seu pó, tem que renascer das suas cinzas. É por isso da Fênix. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Estou reaprendendo a viver, essa é a verdade, a passos lentos de tartaruga, de lesma. Mas eu estou reaprendendo a ser feliz, reaprendendo a viver. É que nem aquelas pessoas que passam, esses países que passam por destruição total, normalmente da natureza, como tsunami, furacão, vulcão, coisas assim. Fica tudo destruído e as pessoas custam a reconstruir, custam a ter as suas vidas de volta. E
É praticamente isso. E isso é com várias coisas na vida, né? Isso é com desastres, sejam eles naturais ou causados pelo homem. Isso é por qualquer outro tipo de doença, qualquer doença. Isso é por algum acidente que te deixou em cadeira de rodas. Isso é por várias situações da vida em que você tem que ter um momento de reaprender as coisas, ter um momento de reabilitação. Pessoas que saem das drogas, pessoas que saem do alcoolismo, reabilitação. E com a depressão não é diferente. Quando você é destruído por ela, só te resta o pó, que você até esqueceu quem é você, resta a reabilitação e isso é você com você. Você tem que se redescobrir, você tem que buscar se conhecer ainda mais e buscar força nisso e buscar conhecer e lembrar de cada momento da depressão e falar, aprender com ela, porque ela pode sim voltar. Eu não tô mandando praga ou qualquer outra coisa do tipo, não. É igual eu já falei. Infelizmente ela volta. Não é 100% garantido, eu não sei, mas também não é 100% garantido que ela volte ou que não volte. Isso eu não sei dizer, nem os cientistas sabem. Eu estou reaprendendo a viver, reaprendendo quem sou eu. E reaprendendo a fazer as coisas que eu gosto, reaprendendo a. Já voltei a cozinhar e cozinhar bem, graças a Deus. Eu não sou uma cozinheira de mão cheia, mas graças a Deus eu cozinho bem. Estou gostando disso. Já estou voltando a ouvir músicas e gostando disso. Eu estou reaprendendo a amar e valorizar o que eu já amava e valorizava, nunca deixei, só que eu esqueci. E é isso. Estou voltando aos pouquinhos a cantar. E alguma coisinha ou outra eu estou voltando a fazer. Voltar a escrever, eu estou voltando a escrever nos roteiros dos vídeos, porque, igual eu falo, todo mundo que vai fazer vídeo precisa de um roteiro, só que eu realmente preciso de um roteiro por causa da minha memória, então eu realmente preciso. Por isso que tem vários cortes, porque eu simplesmente não lembro mais o que eu ia falar, não lembro nem o que eu estava falando, então. Isso quando eu não tenho que voltar um pouquinho no vídeo e falar assim, pera, onde eu parei, o que eu estava falando mesmo? Parece loucura, eu sei, mas é assim que acontece comigo. Eu ainda vou voltar a ser aquela menina que eu era, que eu sinto falta dela em mim. Os pontos positivos, claro, não certas loucuras e certos pontos negativos, daí eu descarto. Mas os pontos negativos da pessoa ativa que eu era, da pessoa alegre que eu era, disseminando alegria, felicidade, amor por onde passava. E, sei lá, voltar a ser aquela Tefinha da Mames. E eu tô voltando aos pouquinhos. É meio difícil, mas não é nada impossível. E eu já considero que eu já tenho um bom progresso, não só em questão de autodomínio, de autoconhecimento, de dominar, eu não sei se é a palavra certa, mas a depressão, mas eu não sei se eu não sei se eu já comentei sobre isso, mas eu assisti um vídeo que chama Meu Cachorro Preto chamado Depressão, uma coisa assim. Eu não entendi a analogia com cachorro. Cachorro é a coisa mais fofa do mundo, tipo, por que a analogia com cachorro não faz sentido nenhum? Faz sentido no sentido de você ensinar truques pra ele, mas não faz sentido no sentido de ser um cachorro. Eu não apoiei, não gostei, eu não entendi a ideia. Mas chama isso, eu vou colocar no grupo e na página.
esse vídeo, eu achei muito interessante, embora eu não tenha gostado muito da analogia com o cachorro, mas eu gostei muito do vídeo em si, que é exatamente o que eu estava fazendo, é exatamente o que eu estou fazendo. É conviver com a depressão, é ensinar truques para ela, é entender ela, é compreender ela, é não ter medo dela e passar a você dominar ela e não ao contrário, entende? É lógico que tem momentos de recaída, é lógico que tem momentos, né, difíceis. O que dá certo pra mim pode não dar certo pra você, pode não dar certo pra outras pessoas, mas pode dar certo pra muitos. Então, se der certo pra alguns, já é um progresso também. Porque depressão nenhuma é igual. E isso eu vou falar mais pra frente daqui a pouco, na próxima etapa do vídeo, digamos assim. Então, como nenhuma depressão é igual, muitas vezes o que dá certo pra mim, o que deu certo pra mim, pode não dar certo pra muitos. Mas pode dar certo pra muitos. Então é isso que eu quero tentar, é isso que eu quero, né, incentivar. Esse cachorro preto chama depressão, é isso, é você ensinar truques, digamos assim, é você treinar, é você adestrar ela, a palavra é essa. Eu tive que pedir até pro meu marido pra coisar, porque eu não lembrava da palavra de jeito nenhum. Então, é isso, você tem que adestrar a sua depressão. E eu acho que essa foi a analogia que eles quiseram fazer com o cachorro, que você adestra, que você ensina truques. E é isso que eu andei fazendo o tempo inteiro com a depressão e por isso que eu gostei tanto desse vídeo. Falei assim, caramba, eu tava fazendo e nem sabia. Mas eu achei muito interessante a história em si, sabe? Eu achei muito legal. No início a gente realmente enxerga, eu não no caso de um cachorro, mas no caso da depressão como um monstro enorme que te engole e realmente você sente assim. Mas você tem que aprender que aquele monstro pode ser desse tamanhozinho, segundo aquele vídeo. E meio que foi assim pra mim. Hoje em dia a depressão é algo que eu sei que pode vir de novo. E que se ela vier de novo pela terceira vez, eu estou pronta para isso. Pelo menos eu espero que esteja. Mas é algo que eu já vou saber lidar melhor. Como eu soube lidar na segunda vez que eu tive. Se eu não tiver falado isso, eu vou falar em outro vídeo. Eu vou ter até que rever os vídeos que eu fiz, porque sinceramente eu não lembro se eu falei isso. Mas enfim, eu vou ter que às vezes passar a falar coisa até repetida, porque mais pra frente vai ter bem mais vídeos e eu não vou voltar pra assistir tudo pra ver o que eu falei, eu deixei de falar, né? Então, muitas vezes mais pra frente vai ter muita coisa repetida que eu vou falar assim, contar a mesma história, tipo aqueles velhos que contam várias vezes a mesma história. Que repetem várias vezes a mesma história, coisa assim, isso pode acontecer aqui. Acho que eu tô ficando velha. Os cabelos brancos já tem, vários. Mas faz parte, né? Eu aceito, eu gosto de cabelo branco. Toda grisalha. Ah, eu acho lindo. Igual o cabelo da mamãe. Então, mas enfim, né? Voltando ao assunto, eu ainda vou voltar a ser aquela menina que eu era antes. Alegre, risonha, riso fácil, brincalhona, palhaçona, que eu sempre fui e eu ainda sou, só que eu tenho que redescobrir ela dentro de mim. E é isso que eu estou fazendo, que eu estou conseguindo, graças a Deus. E é isso, é reconstrução. É reaprender com os erros, é reaprender com, no caso, as doenças, é reaprender com a vida, consigo mesmo. E é isso que eu estou tentando fazer. Agora, bora para a segunda parte. E esse vídeo, como ficou enorme, eu vou ter que dividir ele, como eu falei. E no final eu posto na íntegra. Até mais!